Bom dia a todos, né? Se eu não tive a oportunidade de pessoalmente dar o bom dia, estou dando agora. Espero que estejam todo mundo bem e ver que está todo mundo aí brincando, alegre, feliz. Isso aí é muito bom, é importante, é saudável, né? Mas se você não está tão bem assim, né? Dê um alô para a gente, para que a gente possa, né? Poder ajudar e continuar praticando, né? O cristianismo, além de orar, né? Por você, orar por todos nós, né, para que a gente possa chegar aí na sua aflição. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, né, nós vamos continuar estudando sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né, para ser mais exato. O Ramos iniciou com a primeira aula falando sobre humildade e hoje nós vamos dar sequência. Então, se você já puder abrir lá em Mateus, capítulo 5, né, o foco do nosso estudo hoje vai ser o verso 4, né? Então, daqui a pouco a gente vai ler, né? Vou dar um tempinho para você abrir lá em Mateus 5, versículo 4. Antes eu queria saber se meu áudio tá bom aí, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Beleza. Tá bem bom, Fábio. Tranquilo. Eu tô aqui... Ok, que eu tô aqui fechado dentro do quarto, né? Senão vocês não iam só me ouvir a Liz também. Mas beleza, então vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, verso 4, que diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, né? Quem é que não gosta, quem é que não precisa ser consolado nessa vida, né? E as bem-aventuranças, se a gente for começar a estudar e analisar, ela vai de encontro com o que a gente aprende, né, nesse mundo, como a humanidade se comporta, porque o tempo todo, isso é até um tema recorrente, a busca pela felicidade. E essa busca pela felicidade, né, já que a palavra bem-aventurança significa isso, né, mais que feliz, ela normalmente vai de encontro com esses ensinamentos aqui do Sermão do Monte, principalmente o início aqui, quando Jesus deseja, né, faz uma saudação, feliz, abençoado é aquele que, né, aí ele vai citando essas características ou essas práticas que nós temos que ter na nossa vida. Então, choro, né, chorar é algo tão natural na nossa vida quanto outras coisas que nos fazem ter um certo comportamento baseado nas emoções que nós sentimos ao longo da nossa vida, né? Então, nós choramos por várias coisas, né? Mas principalmente por coisas que nos fazem sofrer, né? Eu sei que existe o choro aí de alegria também, mas praticamente nós choramos mais por alguma coisa que está nos incomodando, desde que nós nascemos, né? Um nenenzinho ali, o bebê, né, chora por qualquer coisa, principalmente pelas necessidades básicas, e nós, como adultos, também choramos por uma dor, uma doença que vem se arrastando por muito tempo, que os médicos não conseguem diagnosticar, choramos pela falta de emprego ou pela perda, né, do trabalho, uma dificuldade financeira, nós choramos quando estamos enfrentando um relacionamento conturbado, né, opressor, que nos deixa muito triste, magoado, e não estamos conseguindo ali que aquele relacionamento floresça, e a gente também pode chorar por isso. Choramos por violência, por injustiça, né, quem não acompanhou aí na semana aí que se levanta ali a bandeira, né, da consciência negra, nós tivemos aí casos no mundo aí de pessoas aí sendo mortas por razão de preconceito mesmo, né, até aqui perto de nós, em Porto Alegre. Então, por mais que se fale, por mais que pregue o amor, a justiça, né, a gente continua vendo casos assim, e aqueles que sofrem mesmo, né, diretamente choram, né, sofrem com isso, né, parece que é uma coisa que vai, passa e volta, né, e choramos também por o luto, né, quem é que não chora pela perda de uma pessoa
que ama, né, que é próximo, uma pessoa importante. Choramos aí por essa época que estamos passando, né, pela Covid. Infelizmente, essa semana, Curitiba bateu 2 recordes, né, negativos aí de aumento de casos, os hospitais estão ficando sem leitos, né. É um momento para a gente se cuidar mesmo, né, para levar, né, esse assunto a sério, tocar nossa vida, claro, mas levar isso com seriedade, porque tem muita gente chorando, né, chorando porque está no UTI, chorando porque não tem um leito para ficar, e chorando porque tem gente sendo levado aí por essa pandemia, né. Enfim, a lista ela é grande, né, se eu fosse lançar a pergunta aqui para vocês, cada um poderia aí listar várias coisas que fazem chorar. Mas esse choro, né, que Jesus fala aqui no Sermão do Monte, ele é bem específico, né? E quando eu falo isso, não quer dizer que esses outros motivos pelos quais nós choramos não há consolo. Claro que Deus nos consola, Deus consola o tempo todo. Inclusive até aqueles que não são do povo dele, Deus consola, né? A gente poderia aí folhear a Bíblia e achar vários exemplos de pessoas, né, com fé ou sem fé, que foram consolados por Deus em todas essas situações aí que a gente comentou até agora. Mas Jesus está falando de um choro específico, e é bom a gente entender, né, já que estamos estudando sobre esse versículo, para que a gente possa entender e se sentir verdadeiramente consolado, né, se sentir feliz, né, mais do que feliz, porque essa promessa é para nós, né? E eu acredito que todos nós já desfrutamos desse consolo. Então, para a gente entender que choro é esse que Jesus está falando, a gente precisa contextualizar um pouco aí o Sermão do Monte, entender qual o momento que Jesus estava falando, né? As pessoas que ele estava direcionando essa palavra, né? Se a gente lembrar um pouquinho, antes de Jesus, o João Batista, né? E o que João Batista fazia, né? Conforme a profecia de Isaías, João Batista ia preparar, né, o caminho do Senhor. Ele estava preparando o terreno, ou melhor falando, os corações das pessoas para receber Jesus e a mensagem do nosso Senhor Jesus, né? E qual era a principal mensagem de João Batista, né? Ele pregava o arrependimento, né? Arrependimento porque o reino estava próximo, né? Arrependam-se porque o reino estava próximo. E ele era bem contundente, né? A gente vai se lembrar que ele falava mesmo a verdade, era duro mesmo, e falava que as pessoas tinham que dar frutos de arrependimento, né? Não poderiam fingir. As pessoas que tinham características de práticas religiosas, mas o seu coração não havia mudança, ele falava abertamente. Ele acabou perdendo até literalmente a cabeça por falar dessa forma direta, né? Sobre um relacionamento aí que era inapropriado, e ele foi e falou, arrependam-se, né? Desse relacionamento para o Herodes, né? Mas, enfim, esse foi o papel de João Batista. Ele preparou o caminho do Senhor e realizava um batismo que era simbólico, né, para que as pessoas sinalizassem arrependimento, né, que elas estavam abertas para receber o reino, que elas queriam realmente mudar para receber o reino de Deus. Aí vem Jesus, né, e Jesus, inclusive, foi batizado para dar exemplo, né, por João Batista, e começou o seu ministério, né, ele foi tentado lá, passou aquele período de preparação ali, sendo provado, né, e tentado, e logo depois da tentação ele começou o seu ministério, pregando, curando pessoas, e basicamente a mensagem dele era essa também, arrependam-se porque o reino estava próximo, e falava as boas novas do reino e curava as pessoas. Então chega um momento em que Jesus senta no monte e centenas, talvez milhares de pessoas, né, de várias regiões que estavam seguindo, sentam ali para ouvi-lo, e ele começa a falar, né, que é o sermão que nós conhecemos aqui, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, né, o 5, o 6 e o 7 de Mateus.
E ele abre esse sermão falando das bem-aventuranças. E por que as bem-aventuranças? Porque talvez esse povo que era declarado povo de Deus, mas que há muito tempo já era oprimido, não só por Roma, como nós já bem sabemos, mas também por um sistema religioso, né, que não funcionava. Havia vários grupos religiosos dentro do judaísmo e cada um deles tinha uma vertente, né, cada um colocava uma carga sobre as pessoas que não mudava, né, não mudava. Claro que a lei de Deus veio realmente para mudar as pessoas, né, era para aproximar o homem de Deus, mas a religião em torno disso, né, as práticas religiosas, vamos dizer assim, dos fariseus, saduceus, oprimiam mais o povo do que traziam essa mensagem de libertação ou de mudança. Então Jesus começa a interpretar não só a lei como ela é e desejar a bem-aventurança, a felicidade para aqueles que estão buscando essa mudança. Então, se nós entendemos esse contexto, que o Sermão do Monte, as bem-aventuranças são as características do cidadão do reino, né? Daqueles que estão querendo acessar o reino, nós vamos entender todo o sermão, né? Vamos entender cada bem-aventurança dessa e como ela faz sentido para nós. Então, por isso que ela vai de encontro com o que nós aprendemos no mundo. Por quê? Porque o reino de Jesus, ele é diferente, né? O reino espiritual. Tudo que nós fazemos com uma busca aqui, ela vai trazer talvez uma satisfação imediata, mas não a longo prazo. Como, por exemplo, só para citar um exemplo, se você busca ter um conforto material nessa terra, você vai sentir aquela satisfação, que ela é legítima, né? Você pode buscar isso, mas o que vai acontecer? Logo a gente se acostuma com aquela realidade e quer mais, né? Por quê? Porque essa é a felicidade desse mundo, é baseada nisso, em coisas que trazem satisfação temporária, mas passam, né? Se eu tiver o poder de comprar um carro novo hoje, eu vou me sentir muito alegre e feliz, né? Porque é um carro novo, zero, vai trazer todo aquele conforto. E não há nada de errado nisso. Mas o que vai acontecer? Daqui a um pouco tempo eu vou me acostumar com aquilo. E aquela felicidade vai embora, né? Então, quando Jesus fala, compartilhe aquilo que você tem, é diferente, né? Vai de encontro com o que a gente aprende no mundo. Mas se a gente for ver essa prática, vai nos tornar felizes sempre, né? Não é uma coisa temporária. Ela vai permanecer, por quê? Porque é uma realidade espiritual do reino de Deus. Ajudar as pessoas é algo que nos faz sentir muito bem e plenos. Enfim, isso é só uma ideia para a gente entender esse conceito de felicidade dentro do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Então, baseado nisso, nós precisamos entender por que essa promessa para aqueles que choram, né, é uma promessa de felicidade, né, de consolo, porque Deus consola em todos os momentos. Mas então, entendendo, desde da primeira aula, quando o Ramos, né, nos falou a importância da humildade, quem é aquele que está pronto para receber o reino de Deus? É aquele que tem humildade, né, aquele que reconhece que precisa de Deus, aquele que olha para si e diz, nossa, eu estou perdido, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua palavra na minha vida. Então, sem humildade não dá nem para fazer nada aqui, né? Acabou o Sermão do Monte, as pessoas poderiam voltar para casa, porque não estavam prontas para ouvir, para receber a mensagem. Então, a humildade é o ponto de partida, é onde começa a mudança. Logo em seguida vem, né, verso 4, quando Jesus diz, e bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então fica mais claro que esse choro que Jesus está falando é quando nós, pela humildade, reconhecemos a nossa condição espiritual. E qual é a nossa condição espiritual sem Deus? É terrível, né? Sem Deus na nossa vida,
é o sentimento de culpa, né? Um sentimento que nunca passa, de que qual é o nosso papel nesse mundo, por que estamos aqui, será que essa vida só se resume aqui, né? Quantos de nós já não fomos atormentados aí quando fomos dormir com essas perguntas, né, na nossa cabeça? Eu já, muitas vezes, né, até que eu encontrei a palavra, né, a verdade, alguém sentou comigo e explicou as escrituras. Então, esse é o consolo que Jesus, ele oferece e fala aqui na bem-aventurança, aqueles que choram, mas choram pela sua condição de pecado, né? Quando reconhecem que, poxa, eu preciso de Deus, e agora? Né? Então, natural que esse reconhecimento é seguido de um choro, né? Mas não um choro fingido, mas um choro verdadeiro, de que precisa realmente mudar de vida, precisa de Deus. Então, essa é a promessa para aqueles que verdadeiramente reconhecem, né, que precisam de Deus, que a sua vida sem Deus não funciona, né, que o pecado afasta o homem de Deus. Então, Jesus é bem claro: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, para a gente poder entender melhor, né, eu gosto sempre de citar exemplos, mas dessa vez eu vou usar exemplos da própria Bíblia, né, que é melhor ainda para a gente entender. Então, vou pedir para que você abra lá no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, é o encontro daquela mulher, né, que chora aos pés de Cristo, que nós conhecemos, né, mas é sempre bom voltar lá e ver, entender o que aconteceu e como isso fica bem mais claro, que tipo de choro é esse, né, que Jesus está falando. Então, Lucas 7, nós podemos ler a partir para entender, né, toda a situação do verso 36. Deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Então, vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então aí Jesus conta uma história, né, uma parábola. Desculpa. Então essa história mostra muito bem a condição de pecado dessa mulher e o reconhecimento dela, dessa condição, ao chegar perto de Jesus. Ela sabia que ele poderia consolá-la, que ele poderia perdoá-la, que ele poderia dar esperança e uma nova expectativa de vida para ela. E é bom notar que o ato que ela fez foi um ato de fé e de coragem, porque ela entrou numa, vamos dizer assim, uma reunião, onde haviam convidados de elite, e Jesus foi convidado ali, mas era mais para deixa eu beber um pouco de água. Jesus foi convidado ali mais para, talvez, ser influenciado no meio deles, né? Mas Jesus aproveitou aquela oportunidade para ensinar, né? Ensinar pessoas que tinham um conceito errado sobre a prática da lei, né? E Jesus aproveitou para ensinar mais uma verdade sobre o reino do seu reino, né? Então, o exemplo é bem claro. A mulher, quando fala mulher pecadora, normalmente naquela cultura ou era uma adúltera ou era uma prostituta. E ela simplesmente chorou tanto que molhou, né, os pés de Jesus.
e começou a clamar misericórdia e secar, né, aquele choro dela com os próprios cabelos. Então, isso deixa bem claro para a gente que tipo de choro é esse que Jesus está falando, né? É um choro sincero, verdadeiro. E quanto mais nós reconhecemos que essa ideia que Jesus vai falar a seguir, né, para aqueles ouvintes, quanto mais reconhecemos nosso pecado, mais nós amamos o Senhor, mais nós choramos, mais nós conseguimos expor, né, nossas fraquezas, nossa condição espiritual, para que Ele, de fato, nos console e nossa vida seja restaurada, né? Então, esse é um bom exemplo desse tipo de choro que Jesus está falando. Quero falar de mais um, agora lá no Salmo 51, que é o exemplo que aconteceu com Davi, né, com o rei Davi. Salmo 51, desse salmo a gente conhece até um hino, né? Cria em mim, ó Deus, né, um coração puro. Salmo 51. E diz assim no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Né, que bela declaração, né, de confissão de pecado de Davi aqui, no Salmo 51. E se os irmãos não sabem, esse salmo ele escreveu logo após, né, ele ser repreendido do pecado, né? Davi tinha cometido adultério, e esse adultério teve vários desdobramentos, né, negativos, e não só para a família ali de Batseba, mas também para a própria família de Davi no futuro. Enfim, teve várias consequências ruins, mas Davi estava orgulhoso, ele não reconhecia, né, ele achava que estava tudo certo ali. E o Natan só olhando, né, só observando, até que Deus envia Natan e ele repreende Davi, fala abertamente, e aí Davi cai em terra, né, ele reconhece, né, o que eu estou fazendo, né, e ele escreve esse salmo é a confissão de pecado dele, e ele começa a lembrar não só daquele adultério, mas desde o ventre desde o ventre da mãe dele, né, ele reconhece que vem pecando, né, ele foi até o extremo, mas
isso mostra para a gente esse tipo de choro que Jesus está falando, um reconhecimento genuíno e sincero. E olha que interessante o que Davi falou, que naquela época onde, para receber o perdão dos pecados, o que a lei, exigia era o sacrifício de animais. Então, o animal que era sacrificado recebia a culpa pelo pecado das pessoas. Então, para que a ira de Deus se apaziguasse, porque o salário do pecado é a morte, essa transgressão era transferida para um animal, E a gente vai entender bem isso lendo ali a carta aos Hebreus, que faz a transição do Velho para o Novo Testamento, onde diz que nós não precisamos mais sacrificar animais, porque o Senhor, foi o Cordeiro perfeito e se sacrificou por todos nós. Então não é mais necessário fazer isso, porque Jesus cumpriu a lei e estamos agora debaixo da graça. Mas nessa época onde funcionava esse sistema, Davi reconhecia que o sacrifício que agradava a Deus não era o sacrifício de animais, era um coração quebrantado. É o reconhecimento da condição de pecado que nos encontramos. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for assim, a gente facilmente entra na prática religiosa, de fazer ali, domingo a domingo, nossos deveres cristãos, mas aquilo ser algo somente exterior. Então, nós devemos, lembrar de fazer esse exame, esse reconhecimento e colocar, aos pés de Jesus, levar até Deus, mas isso precisa de humildade, como nós aprendemos semana passada, e precisa desse reconhecimento legítimo, Senhor, eu pequei essa semana, pratiquei isso, fiz aquilo, me esforcei, mas caí nessa tentação. Chorar mesmo, se lamentar, para que a gente possa receber o consolo, verdadeiro. Porque se a gente não reconhecer, como Davi, num certo momento, andou de cabeça erguida, achando que estava tudo certo, nós só vamos cometendo e cometendo mais pecados, achando que está tudo certo, e daqui a pouco nossa vida sai dos trilhos, vira um caos, não só a nossa vida aqui, com as pessoas que nós lidamos, o nosso mundo, mas principalmente na vida por vir. Existe uma promessa que está garantida para todos nós, e nós não podemos perder essa promessa, irmãos? Então, o exemplo da mulher que eu quis trazer aqui, e de Davi, é para a gente lembrar que nós precisamos ter coragem de chorar mesmo. Lembra, a mulher, ela se expôs em público. Não estou dizendo que você precisa sair na rua e começar a chorar e dizer, eu sou pecador. Mas para Deus, para o nosso Senhor, a gente precisa realmente se expor, mostrar para Ele nossa condição. E lembrar do que Davi fez. Se em algum momento a gente andou orgulhoso, a única coisa que agrada a Deus verdadeiramente é o nosso coração quebrantado. Porque se o nosso coração não estiver quebrantado, Deus não pode agir, não pode curar. Não que Ele não tenha poder, Ele tenha. Mas é a gente que precisa, ter esse livre-arbítrio de deixar Deus trabalhar e receber o consolo dele verdadeiro. Então, agora, para a gente ir finalizando, o que esse consolo significa, por que nós podemos ser felizes, Por que é uma contradição com o que nós aprendemos no mundo, porque no mundo, sinônimo de felicidade, você está dando riso, gargalhada, ter bom humor, claro, tudo isso faz parte da nossa vida, e é bom cultivar isso. Mas, como eu falei no início, dando um exemplo do contraste da bem-aventurança do que nós aprendemos aqui no mundo, são coisas que são momentâneas, Lembra quando o salmista diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã? A nossa vida é assim, se a gente for resumir nossa vida, é desse jeito. Tem dia que nada dá certo e a gente vai chorar na nossa cama. Mas logo quando o dia inicia, talvez venha uma solução, as coisas mudam,
e a gente já está dando gargalhada de novo. Essa é a vida. Mas esse tipo de alegria, de riso, são momentos, vem, vai, né? Mas há uma promessa da gente ser feliz agora, né? Independente do que está acontecendo na nossa vida e no mundo aí fora. E uma dessas promessas, tem várias, né? A gente vai ver ao longo dessa série, é você se lamentar, né, da sua condição. E por que nós podemos ser felizes ao chorar ou reconhecer? Porque Deus verdadeiramente muda a nossa vida. Ele nos transforma. Ele coloca a nossa vida de volta nos eixos, né? E ele promete nos perdoar. Ele realmente nos perdoou. Não é preciso mais carregar nas costas o peso da culpa, porque Jesus pagou o preço. Ele foi crucificado por nós. Então, só pelo simples fato de você saber que é falho, que você pode cometer erro, mas que você não precisa carregar esse peso nas costas, já é um alívio, né? Já é um consolo, já é uma promessa de felicidade. Só que essa promessa, ela é para essa vida aqui, nós já podemos desfrutá-la, né? E também para a vida eterna. Então, para isso, para a gente finalizar, nós vamos abrir 2 textos, certo? 1 João, capítulo 1, é lá no final da Bíblia, a carta de João, né? A primeira carta de João, não é o Evangelho, né? Fica ali perto de Apocalipse. Um pouco antes, né? 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, né? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa é uma promessa para agora, né? Que nós estamos desfrutando agora, né? Todos nós que recebemos a palavra, nos arrependemos, fomos batizados, fomos perdoados. Tudo o que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer para agradar a Deus foi apagado, né? E essa condição permanece se andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros. Então, é necessário, irmãos, já fazendo a aplicação, já que aqueles estariam aprendendo sobre o reino, como receber quando o reino chegasse, quando a igreja fosse estabelecida, né? Mas nós já estamos do outro lado, nós já desfrutamos do reino, já recebemos o perdão dos pecados. Mas como nós podemos continuar recebendo essa promessa, esse consolo de Deus, é preciso que a gente tenha a sensibilidade pelo pecado, né? Para que a gente não se acostume com ele. Para que, na hora que a gente comete erro, a gente confesse nossos pecados para Deus. Para que a gente continue andando na luz e mantendo a comunhão, né? Recebendo esse encorajamento, esse fortalecimento, aproveitando, né, as ferramentas que nós temos nas mãos, enquanto não podemos nos ver fisicamente falando, né? Participando de reunião de homens, de mulheres, das aulas, né? Principalmente do culto, para que a fé que nós temos, ela possa ser cada vez mais fortalecida e possamos enfrentar, né, cada dia com fé, e se errarmos, cometemos erro, está aqui a promessa, né? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, certo? Então, isso é um motivo de alegria, de felicidade, não é um alto e baixo, é uma promessa, é constante. Nós estamos debaixo da graça de Deus, né? E a outra, para finalizar, que é para a gente manter, né, nosso alvo, nossos olhos, nossa esperança, nossa expectativa sobre essa promessa, para que nada nesse mundo possa nos tirar a nossa felicidade verdadeira, a alegria, essa felicidade que Jesus está prometendo. Está lá em Apocalipse. Agora você vai virar só algumas páginas, né, e chegar no livro de Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, verso 4. Vamos ler a partir do versículo 1, né, para entender a visão que João teve, né? Todo esse livro de Apocalipse é uma revelação, né, do apóstolo João,
E essa revelação ele escreveu e consolou as igrejas no primeiro século sobre a perseguição que eles estavam falando. Mas esse consolo serve para nós hoje também, porque estamos aguardando a vinda, né, a segunda vinda do nosso Senhor, amém? Então, essa promessa é para todos nós, né, graças a Ele. E diz assim, nessa visão que João teve: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, no início, nós abrimos falando sobre vários motivos pelos quais choramos, né? Mas falamos que Jesus estava falando de um choro mais específico, de um lamento mais específico, que é da nossa condição espiritual. E nós já estamos desfrutando essa promessa, né? Temos paz com Deus, né? Eu lembro que muitas pessoas falaram a semana passada que felicidade é estar em paz com Deus. Então, nós já desfrutamos dessa paz. Podemos andar com a certeza de que mesmo quando nós cometemos delícia aqui, outro ali, nós temos o perdão de Deus. Mas é preciso ter essa sensibilidade para reconhecer o pecado, para que Deus continue renovando e restaurando nossa vida. Mas essa promessa é para todo tipo de choro agora, né? Para todo motivo que nos faz chorar nessa vida, né? Luto, problema financeiro, doença, injustiça, violência, morte, perseguição, todo tipo de choro. Tudo isso vai passar. João teve essa visão e viu, né, que toda a nossa lágrima, né, será, Deus vai enxugar toda a nossa lágrima, né? Deixa eu ler de novo o verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda. Não haverá mais morte, nem tristeza e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que possamos viver nessa esperança, irmãos, nessa expectativa. Vai ter, com certeza, coisas ainda que vão acontecer na nossa vida que vai fazer a gente chorar, mas lembra da promessa, né? Lembra que um dia tudo isso vai passar, né? Então, é só a felicidade que nós já podemos desfrutar aqui, ela vai ser completa nos céus, né? Porque aqui ainda nós enfrentamos as circunstâncias, os motivos, né? Mas nós seguimos firmes, né? Porque somos consolados. Mas vai haver um momento que nem vai ter mais motivo, nem circunstância, né? Deus vai enxugar, não vai ter mais motivo para chorar, né? Amém? Que nós possamos receber, né, essa promessa, desfrutá-la, e peço, né, que nós estejamos preparados para receber as próximas bem-aventuranças, né? Os irmãos que virão aqui falar estão seguindo essa sequência que é bem lógico, né? As características do cidadão do céu. Se nós conseguirmos, né, e procurarmos colocar em prática cada uma dessas características que Jesus fala, é fácil, né, ter uma vida aqui bem-aventurada, independente do que aconteça nesse mundo, nós podemos andar de cabeça erguidas, né, seguindo a nossa fé, sendo pessoas verdadeiramente felizes.